Queridos irmãos, uma boa noite. Sempre pedindo e rogando a presença do nosso Mestre Jesus para que Ele derrame suas bênçãos divinas sobre todos nós. Eu tenho certeza que essa sala está repleta de irmãos que praticaram esse equívoco e que estão em processo de refazimento para reencarnarem. São os suicidas. Esse grande flagelo, e que nós temos que estar atentos, porque podemos estar ao lado de um pretenso suicida, dentro de casa. Precisaríamos, claro, de bastante tempo para falar desse tema, bem instigante, suas causas, que são diversas, mas hoje eu vou me ater a essa presença delirante no suicida. E isso aí vai nos remontar, principalmente, a tendências que a criatura tem de existências anteriores, aos fatores da vida atual, ou da existência atual, como queira, fatores sociais, psicológicos, econômicos, políticos, mas primordialmente a ação espiritual de irmãos que estão aí pululando em nosso meio, promovendo isso, e exatamente eu vou trazer essa visão doutrinária sobre este assunto. Só lembrando, guardem isto, para que vocês possam não esquecer desses irmãos, a prece aos suicidas. O quanto isto vai ser útil para a recomposição, inclusive do perispírito. Porque quando oramos, é o pensamento que age no nosso fluido vital, no nosso ectoplasma, e esse ectoplasma vai servir naturalmente para a restauração do corpo espiritual desses irmãos, esse corpo espiritual mutilado por uma ação insensata. Por que digo isto? Guardem isto, meus irmãos. A cada 40 segundos, alguém está se matando no planeta. É um flagelo alarmante. Principalmente vem acontecendo entre os jovens. O que está levando o jovem a esta situação? Como disse, é multidiverso isto. São todos esses fatores, vida passada, intervenção espiritual, as situações da vida que não oferecem ao jovem a perspectiva, o futuro. Então eles estão na vacuidade existencial, no vazio existencial, e vem a dor. Porque o suicídio ele se apoia, que eu chamo nos 3 Ds: dor, desespero e desesperança. Falta de fé. E a criatura desesperançada, e isso está muito ligado a um quadro psicológico, ora vigente, que é a doença do século, a depressão. O ser perde a esperança, o anseio de viver, e na dor ele vai procurar uma maneira de sair da dor. Temos que ter isso em mente. O suicida ele não quer se matar. Ele quer sair da dor. E aí vem a intervenção espiritual causando este processo chamado de delírio psíquico, levando esses irmãos ao naufrágio do processo encarnatório. Mas eu falei em muitos fatores, mas eu vou dizer um fator muito importante
é que nós nos alertemos. Nós que somos pais, avós, cuidadores, amigos, está faltando educação. Educação moral. Que é dentro de casa. É o cadinho do lar. É o diálogo, é a conversa, é o amor, é o acolhimento que está faltando. Hoje as conversas estão estritamente ligadas ao celular, aos sites. Então o jovem se tranca dentro do quarto, com a conivência dos pais, e ali eles vão acessar o que eles bem entendem. Temos que reverter isto. A pandemia veio para isto, para que o lar voltasse a se unir, para que houvesse o diálogo, o amor, a troca, que hoje se está devendo. Vocês são testemunhas disso. Você vai hoje num restaurante, o pai com o celular, a mãe com o outro, cada filho com o celular. Não se conversa. E a educação está na conversa, está no diálogo. Está inclusive na austeridade, que não quer dizer imposição, autoridade, agressividade, violência. Não. Jesus era austero. Sim, sim, não, não. O jovem está precisando de freio. E hoje não estou vendo isso. Não estou querendo generalizar. Então, se falta um objetivo, se falta uma meta, com todos esses problemas vigentes e com ação espiritual, as criaturas buscam o caminho mais fácil. E temos presenciado isso, temos notícias disso. Muito bem. Diante disso, o que é um delírio? Um delírio é um sintoma de uma desordem psicológica. Ernesto Fantini vai dizer aqui no livro E a Vida Continua, que é o ápice das doenças mentais. São as incógnitas da alma que desconhecemos. Os fatores psíquicos, muitas vezes eclipsados ainda, mas que de repente vai eclodir, ou vão eclodir. Dentro de uma visão junguiana, seriam os complexos. São energias carregadas de afetividade, carregadas de emoções, que afloram na consciência, desarticulando-a. Isso é o delírio. O delirante ele está desorientado no tempo e no espaço. O delirante está na distorção da realidade. Guardem este termo. O delirante está fora do prumo. O delirante está fora do raciocínio, da lógica, do bom senso. E aí sabemos que a intervenção espiritual, obsessiva, tem a sua preponderância. Então, no momento do suicídio, ele entra em delírio. E ele passa a crer que aquela é a solução para que ele saia da dor. Concitado por irmãos desarvorados que estão aí pululando, como Paulo nos diz, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Paulo, o apóstolo. Tipo assim, meu irmão, saia da terra. Você é muito importante. Porque tem um tipo de delírio que a psiquiatria nos traz, delírio de grandeza. O delirante se acha um Deus, se acha muito importante, e ele entra em discordância com o orbe que ele vive. O que estou fazendo aqui? Isso não me pertence. Eu não sou daqui. Eu sou muito importante para estar aqui. Olhem só a gravidade disso, o delírio de grandeza. Existem vários tipos de delírios, que nós não vamos citar aqui, do âmbito da psiquiatria. Claro que isso são informações que vêm do mundo espiritual. Meu irmão, sai daí. Vem para junto de nós. Vem ser feliz.
saia da dor. Então, se não há, nós não vamos mudar a sociedade, o poder econômico, o poder político, mas podemos mudar o lar. Podemos, sim, dar apoio, consistência, solidez aos nossos filhos, aos nossos netos. E para isso, precisamos do diálogo. Para que o filho se fortaleça diante da vida. Porque ou ele se suicida ou ele vai cair nas drogas. Eu me lembro de um ditado tão antigo, mas tão atual. Adote teu filho antes que um traficante o faça. E é uma grande verdade. Então está faltando essa grande solução. Claro que o pretenso suicida, ele precisa de um tratamento. Entram os pais aí para observar o filho que se retrai muito, o filho que se esconde, o filho que entra no mutismo. Muito cuidado, ele está doente. Precisa de um tratamento psicológico, precisa de um tratamento psiquiátrico, precisa de um tratamento espiritual, porque ele está cercado por testemunhas. Por isso digo que o tratamento, não só para o suicida ou pretenso suicida, mas o tratamento geral para as psicopatologias deva ser um tratamento multidisciplinar. Médico, alopático, sim, por que não? Ou homeopático, ou terapia floral, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tratamento espiritual. Ele é um doente espiritual. Mas, claro, aí entram as dificuldades de abranger esse campo, esse universo, inclusive sob o aspecto financeiro. Mas a casa espírita está aberta aqui, aos que sofrem, aos que padecem. Como Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolemos esses irmãos. Eu tenho aqui uma frase muito significativa de Pedro Miguel Lamé. Ele nasceu em Cádiz, na Espanha, em 1941, está encarnado. Ele é um jesuíta espanhol. Eu achei essa frase lindíssima, que é um grande alimento para um desesperado. Ele diz o seguinte: a esperança mais singela está mais perto da verdade do que o desespero mais justificado. Por mais que a criatura esteja desesperada, aquela esperança singela, aquela luz, para que ele saia do desânimo, da desesperança, do quadro depressivo, sim, auxílio terapêutico, porque o que gera esperança? Que é o caminho para a fé. Eu digo que a esperança ela está apoiada em dois sentimentos: a paciência e a resignação. Diante da dor, diante do sofrimento, diante da angústia da vida, tenhamos paciência, porque tudo passa. Tudo é efêmero, é transitório. E a resignação está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da obediência e a resignação. Lázaro, numa comunicação em Paris, 1863, nos diz o seguinte: que a resignação é o consentimento do coração. Então, para você se resignar diante do infortúnio, você tem que trabalhar suas emoções positivas, consentimento do coração. O que é muito difícil. As criaturas não são resignadas, são irresignadas. Reclamam, se rebelam, se convulsionam, agridem. Portanto, precisamos desse consentimento do coração.
Então, a união da resignação, que é aceitar aquilo que não podemos modificar, com a paciência, bem-aventurados os pacíficos, uma das bem-aventuranças do Cristo, que eles serão chamados filhos de Deus. Isso tudo são trabalhos que nós podemos fazer internamente conosco mesmo. Saber esperar não quer dizer cruzar os braços no trono da inércia ou do conformismo, mas é saber aguardar o momento certo, porque ele virá. E a resignação é a aceitação de algo que não podemos modificar. Então, a união da resignação com a paciência vai gerar essa esperança mais singela, por mais que estejamos desesperados. Mas aí eu trouxe essa pesquisa do livro E a Vida Continua, pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. Um diálogo que me chamou a atenção, no capítulo 3º, cujo título é Ajuste Amigo. É um diálogo entre Ernesto Fantini, os dois estão encarnados, e Evelina Serpa. E a Evelina Serpa, ela se sentia culpada porque se desvinculou de um companheiro e esse companheiro, por conta disso, suicidou-se. E ela começou, então, a nutrir sentimento de culpa, que é uma fixação mental gravíssima, fruto do nosso orgulho. Eu costumo dizer que aonde tem culpa tem orgulho. E é uma grande verdade, que a gente se culpa porque erramos, porque falhamos e porque não admitimos isso. E ela se sentiu culpada. E olhem o que Ernesto Fantini disse para ela. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro modo. Quer dizer, já existia uma tendência, uma predisposição ao suicídio, que trazemos de outras existências. Eu me lembro de uma passagem, acho que muitos conhecem, vale a pena aqui rememorar, que Chico Xavier, com alguns caravaneiros, foi visitar um lar. E nesta caravana tinha um médico recém-chegado ao espiritismo. Adentraram lá e encontraram um ser sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E, imediatamente o médico, ainda com aquela visão academicista, virou para o Chico: onde está Deus aí? Cadê Deus que permite tudo isto? Uma criatura dependente que não tem braços e não tem pernas. Chico Xavier, com a sua sabedoria, virou-se para o médico e disse: pois é, aí está a misericórdia de Deus. Mas como? Se ele tivesse um braço ou uma perna, ele sairia desta cama e iria se suicidar, como fez diversas vezes. São as limitações para que se valorize a vida. Essa vida que é de inapreciável beleza, desde que a entendamos. Então ele continua aqui. O impulso suicida, tanto quanto o criminoso, vamos entender que tanto o suicídio quanto o homicídio, o crime, são crimes de lesa criação. Todos fomos criados por Deus. Vocês sabem muito bem que Jesus Cristo, nosso Mestre, nos disse o seguinte: o reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá. O reino de Deus encontra-se em vós. Ora, se lesamos uma existência, estamos lesando simbolicamente, figuradamente, Deus. Porque todos têm Deus dentro de si. Por isso que é um impulso de lesa criação. E ele continua aqui dizendo: são incógnitas da alma, com seus distúrbios.
muitas vezes não expresso, muitas vezes não diagnosticado. Talvez, diz Ernesto Fantini, sejam ápices de doenças psíquicas, que de certa forma todos nós temos. Não somos criaturas isentas de doenças psíquicas, talvez não alarmantes, mas quem não traz uma ansiedade, quem não traz um distúrbio psicológico, todos nós temos, fora o que desconhecemos. Então são ápices de doenças mentais demoradamente mantidas no espírito, que trazemos de outras encarnações e mais atual. Aí ele diz aqui, isso me chamou muito a atenção. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. Então o ato suicida, assim como o ato homicida, são atos de delírio. Estou isentando o companheiro que pratica homicídio ou suicídio? Não. Mas ele está exatamente num processo aflorado de um distúrbio mental. Como disse, o delírio é uma desconexão com o presente, falta de prumo, distorção da realidade. E ele passa a crer que aquilo é uma verdade, que é o ato que ele tem que cometer, que ele está distorcido, ele está desorientado, ele está fora do prumo, está fora do raciocínio. Para nós espíritas, companheiros, isso nos leva a que tipo de raciocínio? Intervenção espiritual. E nós vamos ver isso aqui no nosso estudo, onde Leonel fala a mesma coisa da Escola dos Vingadores no livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz. Então vamos lá, capítulo 8º do livro Ação e Reação. Preparativos para o retorno. Leonel, um espírito que pertence à Escola dos Vingadores, que se vingam. Ele diz o seguinte: sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. Um tema básico dos interesses mais íntimos. Por exemplo, sentimento de culpa é um desejo central, é um tema básico, é um reflexo da nossa personalidade. Nos sentimos tão culpados, que alguns companheiros partem para o suicídio para tentar amainar aquele sentimento de culpa. E o tema básico pode ser o próprio suicídio, como disse, ocorrido várias vezes em outras existências. Então há um condicionamento, há uma tendência, há uma predisposição. Então vejam como esse companheiro, que ele precisa ser fiscalizado, o quão ele precisa de um tratamento de ordem mental, médica, psicológica e espiritual. Quanto ele precisa de afeto, de carinho, de diálogo, porque estamos aí diante deste flagelo que vem acometendo os jovens. Companheiros, a cada 40 segundos, quantos já não se suicidaram enquanto estou aqui falando? Pois é. E ele continua aqui. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, nossos pensamentos vulgares, nós todos emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o que ele chama de reflexo dominante de nossa personalidade. É aquilo que se manifesta dominantemente
mística maior. Aí ele diz, olhem só, conhecido então o reflexo da criatura, da personalidade, que passa a ser um processo atrativo, porque obsessão, assim como mediunidade, funciona dentro da lei da sintonia, da afinidade, que nos propomos retificar ou punir. É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes. Eu destaquei este termo, excitações constantes, processo de superalimentação. Sai daí, meu amigo, sai daí, vem para junto de nós. E quando ele dorme, ele sonha. E esse irmãozinho vai estar ao lado dele. Vem para nós. Esse mundo não te pertence. Conhecendo o reflexo dominante da personalidade da criatura. Como eu disse agora há pouco, um delírio de grandeza. Pois é. Olhem só. Robustecendo-lhe os impulsos. Potencializando. E os quadros já existentes na imaginação. E criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe, olhem esta palavra, este termo, nutrindo-lhe a fixação mental. Aí fica sob a forma de uma fixação. Então é comum a gente ver isso no dia a dia de pessoas pretensas, suicidas. Vou sair da vida, eu quero morrer. Aí aquele ditado que é um grande equívoco. Temos que ter cuidado, gente. Cães que ladram não mordem. Mordem sim. Muito cuidado com esse ditado. Porque ele está se preparando espiritualmente para ter coragem, dadas as informações espirituais, e nesse momento do ato em si, vem o delírio. Ele sai de si. Ele entende aquilo como verdade. Como nós espíritas entendemos isso, chamamos de fascinação. E é uma grande realidade. O suicídio está fascinado por aquela ideia, por aquela fixação mental de sair da existência como uma única verdade para sair da dor, já que não houve um tratamento, não houve uma acolhida, não houve exatamente aqueles dois sentimentos que eu acabei de dizer, a paciência e a resignação, para gerar uma singela esperança e, consequentemente, a fé. Olhem só o que Leonel nos disse, fazendo uma correlação com o diálogo de Ernesto Fantini com Evelina Serpa. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente, o delírio psíquico. Ou seja, o distúrbio mental, delirante, as incógnitas da alma, ápice das doenças psíquicas, muito mais comuns do que imaginamos. Quando a gente lê a estatística sobre a depressão, acometendo quase que 25% da humanidade, estamos falando só da depressão. Nós estamos falando de outras patologias mentais e às vezes como comorbidades, uma com a outra, ansiedade com depressão, pânico com depressão, fibromialgia com depressão. A humanidade está doente porque está em processo de transição, meus irmãos. Então, facilmente o delírio psíquico, e ele coloca aqui, ou a obsessão. Ou seja, o processo delirante do suicida é um processo fundamentalmente obsessivo. Aqui. Que não passa de um estado anormal da mente, olhem só, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, as fixações, a pressionarem o campo sensorial. O que é isto? São os quadros que acompanham o delírio. Por exemplo, alucinações,
auditivas, visuais. É o campo sensorial, do nosso sensório. Infinitamente acrescidas de influência direta ou de uma influência indireta. Às vezes é diretamente, às vezes é indiretamente. E mais, de outras mentes desencarnadas ou não. Olhem isso como é importante. Que a gente, quando pensa em obsessão, a gente acha que é só a ação do mundo espiritual, do desencarnado, quando não. Obsessão entre os encarnados, dentro do lar, dentro das comunidades, porque nós somos seres pensantes, nós temos energia mental, um atuando sobre o outro, muitas vezes de uma forma obsessiva, em disputa de um emprego, de um cargo, onde impera a inveja, o rancor, a mágoa, o ódio, sentimentos que são inerentes e compatíveis com todos nós que somos espíritos imperfeitos. Isto são processos obsessivos. Eu vou trazer aqui, pelo adiantado da hora, não vou entrar nesse aspecto muito científico dos complexos, numa visão junguiana, mas eu queria chamar a atenção para essa questão da fascinação espiritual. Mas também eu trouxe aqui um livro interessantíssimo que fala do suicídio e obsessão, chama-se Painéis da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco. Olhem o que diz Manuel Filomeno. Vocês vão juntar as peças. Como se fosse aquele joguinho de a gente juntar as peças. Ele diz o seguinte: a princípio manifestam-se como uma ideia que se insinua, uma ideia insinuante, obsessiva, para a criatura que esteja ali suscetível, pelo seu passado, pelo seu presente, por falta de tudo, né, que nós falamos aqui agora há pouco. Falta da ingerência dos pais, a falta do carinho, a falta do afeto. Eu não vou citar nomes, mas não tem muito tempo, uma menina, estudante, suicidou-se aqui em Friburgo. Ela se trancou no quarto e antes de se suicidar, ela escreveu uma carta que felizmente não chegou à mãe, acusando a mãe de todas as formas. Faltou carinho, que faltava um beijo, faltava um diálogo. Felizmente, alguém se apoderou da carta e não levou essa carta para a mãe. Vocês imaginem, né, essa mãe tendo acesso a essa carta. Então isso é muito sério, gente. Estamos aqui no Setembro Amarelo para elucidar esses problemas, para a gente ficar mais atento, não só com os nossos entes queridos, mas com os nossos vizinhos também. Então é uma ideia que se insinua, é uma fixação. De outras vezes, são um relâmpago fulgurante na noite escura dos sofrimentos, como solução libertadora. É a solução que eles encontram para sair da dor, sair do desespero e da falta de esperança, o vazio existencial. E continua aqui Manuel Filomeno: posteriormente fazem-se fixação do pensamento infeliz. Olha aí a questão da fixação mais uma vez, que se adentra, dominando os painéis da mente e comandando o comportamento. Ou seja, a criatura sai do seu equilíbrio. Estado delirante de uma psicopatologia. Como disse Ernesto Fantini, são as incógnitas da alma, o ápice das doenças mentais. A criatura passa a ser comandada das ideias insinuantes
diante dos espíritos, que também estão se comprometendo com isso. Vão ter que responder por isso. Então, assomando em configuração de ser o autocídio a melhor atitude, mais correta solução ante problemas e desafios. Com o tempo, desaparece aquela polivalência das conjecturas. É o raciocínio que se apaga. Surgindo então o que chamamos de monoideísmo, a ideia fixa, em torno do qual giram as demais aspirações que cedem lugar ao dominador psíquico, como vimos agora há pouco com Leonel. Agora, senhor da área do raciocínio que se apaga. Então, no momento do suicídio, há um apagamento do raciocínio. Há um descontrole. Há o que chamamos de distorção da realidade, por entender que ele está fazendo corretamente. Para dar campo ao gesto tresvariado, enganoso, sem retorno. E para a gente dar o desfecho, o entendimento dessa ação espiritual, que para mim, e principalmente para a doutrina, a gente que estuda, e aqui é o grande alerta, porque muitos são fascinados. A fascinação é uma obsessão perigosíssima, sutil. A subjugação é uma coisa impactante, mas a fascinação ela é muito sutil. Aquelas criaturas que creem numa monoideia. A doutrina espírita é de poliideias. Ela amplia o raciocínio, ela abre o campo psíquico de entendimento. Quando nos fechamos nesta fixação monoideística, realmente estamos sob a gerência desses irmãos. Então vamos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que nos fala da obsessão. Olhem o que Kardec nos traz, no item 239. A fascinação, meus irmãos, tem consequências muito mais graves. E uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Afinal, somos todos médiums. E que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Relativamente às comunicações. Que aqui ele está falando de mediunidade. Ora, companheiro, não é difícil entender se há uma paralisia do raciocínio, nós saímos do equilíbrio, do prumo. Entramos em estado de desorientação, de alienação. Estamos desorientados no tempo e no espaço. Estou me referindo aos delirantes. É assim que a fascinação atua. Convidando sutilmente ao irmão, portador, por exemplo, como falei, do delírio hipertrófico de grandeza, a sair da existência, a sair da luta, do dia a dia, da beleza que é a existência. Porque aqui é que vamos nos aprimorar. É aqui que vamos colocar em curso a maior concessão que Deus nos deu, que se chama o livre-arbítrio, de fazermos nossas escolhas. São os princípios ético-morais exarados por Jesus. Porque o que é o princípio ético-moral? O que é a ética? A ética é o que é certo e o que é errado. Ah, mas o que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Mas os princípios de Jesus são as leis de Deus, são inatacáveis. E o que é a moral? É o que é o bem e o que é o mal. Então passamos a ter um discernimento mais sólido quando seguimos os princípios ético-morais do Cristo. Então a fascinação, exatamente
certamente ela é perigosa, porque apaga o raciocínio, apaga o discernimento, há uma distorção da realidade. Existe um outro tipo de delírio, chama-se delírio nihilista, ou seja, o nada. A criatura passa a crer que a vida é um nada. Isso é muito típico dos materialistas. Isso me lembra uma frase de um dos grandes idealizadores do existencialismo, Jean-Paul Sartre, francês, materialista. Ele diz que a angústia é o espanto do homem diante do absurdo da existência. O que significa isto? A existência não tem um propósito. Vamos nascer, viver, morrer, virar pó. Isso gera uma angústia muito grande, nem sempre revelada, porque eles são prepotentes. Procuram até hoje as razões na matéria e não vão encontrar jamais. Chamamos de self-organization. Porque as razões não estão no corpo, não estão na matéria. A matéria é utilizada como usufrutuários que somos. Então está claro aqui, pela fascinação, a intervenção nesses irmãos suicidas, que entram em delírio porque paralisam seu raciocínio. O próprio Kardec fala isso. Olhem só, continua aqui. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Muito mais graves. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, que passa a ser uma ilusão, ou uma delusão, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego. Claro, a criatura, numa distorção da realidade, do raciocínio, é uma criatura cega, completamente cega. E pode levá-lo, diz Allan Kardec, a aceitar as doutrinas mais estranhas e as teorias mais falsas, como o suicídio. É uma teoria falsa. Como se fossem a única expressão da verdade. E Kardec termina nesse item dizendo, ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então Kardec expande para que a gente raciocine. O quão a fascinação é fundamental e preponderante nos atos de delírios das criaturas que acabam cometendo suicídio. Está claro aqui, pela conjunção dessas ideias, tudo que eu estou falando. Agora vamos para a subjugação. Eu digo que o espírita, ele é atrevido, não é? Porque a gente raciocina. Não usamos antólios. Vocês sabem o que são antólios? Aquilo que os animais usam nas viseiras para olhar só para frente. O espiritismo não tem antólios. A gente abre o campo perceptivo, o campo de raciocínio. E quem estuda busca as fundamentações. Então, para isso, para que a gente raciocine, não estou dizendo que é uma realidade, mas há uma grande possibilidade de, além de ser um processo mental de fascinação, levando a um delírio das criaturas que trazem distúrbios mentais, tem e pode acontecer uma influência corporal. Vamos acompanhar o raciocínio? O espiritismo é bom por isso. Prestemos atenção. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade. Não é o que acontece com o suicida? A paralisia da vontade, do raciocínio, a distorção, a desorientação, a alienação daquele que a sofre. E o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, diz Allan Kardec,
paciente fica sob um verdadeiro jugo, dominado, completamente dominado. Vocês ouviram aqui o que Leonel falou. A superalimentação, o robustecimento de uma fixação, baseado no tema básico, no desejo central, no reflexo dominante da personalidade. Agora, a subjugação pode ser moral ou corporal. Pois bem, no primeiro caso, subjugação moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas. Suicídio não é uma resolução absurda e comprometedoras. Não é uma resolução comprometedora que, por uma espécie de ilusão, que passa a ser uma ilusão, ele julga sensatas. Estou fazendo certo. É isso que eu quero. Claro, está delirante. É uma como fascinação, termina aqui Kardec. Então é uma conjugação, uma comunhão de fascinação com subjugação. Mas agora vamos analisar isto. E a corporal? No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos e, diríamos, perigosos atos. Bom, diante dessa informação de Kardec, a gente começa a elucubrar. Será que o espírito, além do processo de fascinação, aliado à subjugação, não pode agir nos órgãos materiais para a prática do suicídio? Claro que isso aí traz, né, um bom senso interpretativo. Ou seja, agir nos membros por uma ação espiritual para que este membro cometa o ato. A relação espiritual com a matéria. E nós vamos entender isso quando estudamos as propriedades do perispírito, em que um grande autor, um grande pesquisador da doutrina espírita, Carlos de Brito Embaçaí, nos explica como uma estrutura fora da matéria vai agir na estrutura material. Vamos dar um exemplo. Vocês estão nesta sala aqui, vocês estão ouvindo um som. O som penetra pela parede. Mas a imagem não. Se tiver uma televisão ligada do outro lado, vocês não vão ver. Como é que a imagem aparece na sua televisão? Junto com o som. Há um acoplamento de ondas de frequências distintas. A frequência do som com a energia luminosa da imagem. Um se apropria das propriedades do outro, para que então você possa ver na televisão a imagem. Então compreendemos como é que o espírito, que é de uma estrutura muito sutil, atua na matéria, por acoplamento de ondas de frequências diferentes, onde uma estrutura se apropria da outra. Então não é difícil entender que o espírito pode atuar nos órgãos materiais, num membro, por exemplo, junto com a fascinação, junto com tudo que falamos aqui, a predisposição, o vazio existencial, a falta de perspectiva da vida, a dor, tudo isso que precisa ser tratado com muito amor, para então essa comunhão. André Luiz tem um termo que eu gosto muito. Há uma soldadura perispirítica. É como se um perispírito se soldasse no outro, formando um só. Então diríamos que é o braço do suicida junto com a ação do espírito neste braço. Não é uma possibilidade? Claramente colocada aqui por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Mas aí vem a pergunta para que a gente possa encerrar. E cadê Deus aí?
Deus permite, porque certamente são espíritos comprometidos, íncitos na lei de causa e efeito. Nada acontece sem a permissão de Deus. Porque tem irmãos que só aprendem no sofrimento. E às vezes precisam de um sofrimento superlativo para aprenderem. Porque se acomodam no que a gente chama de zona de conforto. Ah, eu quis assim, vai ficar assim, para que me modificar? É aquela chamada síndrome da Gabriela, daquela musiquinha que vocês conhecem. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e a criatura não se modifica. Então Deus permite sim, na sua misericórdia divina, no seu amor profundo, a que nós aprendamos na dor, no erro. É só errando que a gente acerta. Todos são irmãos. Todos. Alguns ainda estão perambulando pelas malhas tristes e dolorosas dos seus erros, dos seus equívocos. Mas um dia, companheiros, aí está a excelsitude desta doutrina, serão espíritos como Jesus o é. Chegarão à perfeição relativa. Porque Deus jamais daria privilégios. Eu não entendo o privilégio de uns em detrimento de outros. Esses outros vão crescer, vão evoluir, vão aprender, vão reencarnar. A vida perde completamente o sentido se não entendemos a reencarnação. Porque senão esse Deus não é justo. Que escolhe uns para nascer num berço esplêndido e escolhe outros para passar fome, miséria e dificuldades lá no interior da África. Onde está Deus aí? Qual a explicação para tudo isto? Então nós estamos caminhando céleres com o aval da ciência, que é o que vai bater o martelo, como a gente costuma dizer, para o entendimento e a comprovação científica da reencarnação, para nos oferecer oportunidades e não termos que arder eternamente no fogo do inferno. Isso nunca entrou na minha cabeça, porque esse Deus não é sábio e não é amoroso, por isso ele é soberanamente bom e justo. Queridos, oremos pelos suicidas, esses irmãozinhos tão queridos que lamentavelmente se destrambelham e buscam a solução onde não há solução. Creio que muitos estão aqui no processo de refazimento. Que Jesus abençoe a todos e a todos nós. Graças a Deus por